Fala, vendedores e vendedoras. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Conectando Vendedores. Hoje o assunto é Ads, ou ADS, como você preferir. Para quem não me conhece, eu sou Romenick Novaes, sou um dos administradores aqui da comunidade do Conectando Vendedores. E é um prazer receber todos vocês, tá, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre GMV Max, CTR, ROAS, e falar o que a gente tem achado aí dessas novidades aí com essa mudança toda que aconteceu. Tá todo mundo tentando se encontrar, se achar, e o pessoal vai compartilhar um pouco da experiência aí, Raul, João também, e mostrar o que que a gente está conseguindo extrair disso tudo aí. Bora lá, gente? E espero que todo mundo curta bastante essa live, tá bom? Fala para nós, Raul. Dá uma palhinha pra gente aí do que você está achando dessa mudança toda do Eds aí. O que Fala, você meu diz? povo, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito feliz aí de vocês estarem aqui com a gente. É um prazer, mais uma quinta-feira estar com vocês. E, cara, o Romenick te respondendo aí, cara, assim, eu comecei a usar ads recente na Shopee, né? Uhum. Eu era um pouco cético, então eu sou até um bom caso para falar sobre ads aqui, porque eu comecei a utilizar e eu tô tendo bons resultados com ads, né? Legal. Eu estudo ads já há bastante tempo fora da Shopee e dentro da Shopee com essas mudanças, para mim está sendo uma surpresa, porque eu estou gostando bastante. Tá sendo de grande proveito, estou conseguindo ter bons resultados aí e eu espero conseguir passar um pouquinho desse conhecimento aí para vocês hoje. E Legal, legal. o que que você está achando aí do ads aí? João, fala pra gente, João, como é que tá sendo sua experiência aí com Eds aí? Boa noite, galera. Como é que tá? Meu primeiro anúncio em Ads foi em 2021. Com essa mudança agora para o GMV Max, mudou tudo realmente. Porém, eu tô achando mais tranquilo, mais fácil de lidar com Ads. Quem tinha muitos anúncios, antes tinha que programar muitas palavras-chave, agora já tá uma coisa mais automática. Mas não porque tá automática que a gente também vai deixar lá só colocar orçamento e esquecer lá os anúncios. Mas hoje a gente vai discutir muita coisa aqui boa, a gente vai passar nossas experiências, também trocar um papo com vocês. Se vocês tiverem dúvida, manda. A gente vai responder aqui na cadência da live. Mas aproveitem, a live vai ser gravada. Quem não conseguir assistir tudo depois pode conferir. E é isso, galera. Boa live. E é isso aí, gente. Vamos lá, Tânia, dá o seu boa noite também aí. Vamos chegando todo mundo aí pra live, gente. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Que alegria. Tô aqui de chapeuzinho porque hoje é aniversário do Raul. É, bom, eu sempre usei Edges, né, na Shopee. Eu acho que é muito válido. Só que eu sou bem resistente com essa questão de deixar no automático, sabe? Eu sou meio mão de vaca. Não gosto de gastar muito dinheiro. Eu gosto de segurar o meu dinheiro. Então, aí, eu sempre configurei ali no manual, tal, e sempre tive bons resultados. Deixa eu tirar o chapéu que tá caindo. Mas agora, com essa mudança, não vai ter jeito, não tem para onde correr, né? A gente vai ter que estudar, se adequar, e não dá tempo de ficar chorando, né? Quem ficar chorando vai ficar para trás. Então, eu espero que vocês aproveitem essa live, mandem suas dúvidas. E até a gente estava conversando, né, preparando a live, eu falei, poxa, eu acho que assim, tem muita gente que vai nos grupos perguntar e às vezes só chega assim e fala, esse ROAS tá bom, esse não sei o que lá tá bom, mas não entende os termos básicos. Então, aí, assim, ficou uma lacuna aqui, assim, porque é um conhecimento que você vai adquirindo, subindo os degraus. E aí, às vezes, a pessoa pulou uma parte muito importante, às vezes ela não sabe algum termo. Então, assim, nessa live a nossa intenção maior é que todos saiam sabendo, conhecendo todos os termos do Edis, para fazer suas decisões de forma acertada, para saber o que está fazendo, não fazer assim, vou aplicar aqui, seja o que Deus quiser. Não, a gente vai saber usar direitinho, tá bom? É isso. É Isso isso aí. aí, meu povo. Fala pra gente, Antônio. Dá uma boa noite pra galera aí também. Boa noite, galera. Satisfação estar aqui nessa quinta, falando com vocês de novo. Esse assunto do Eds é um assunto que realmente me anima muito. Eu, particularmente, eu estava muito cético dessa mudança do GMV Max. Eu achava que não ia dar certo. Eu achava que ia piorar. E melhorou.
né? Veio para melhor. Eu acredito que hoje a gente está tendo mais resultados melhores do que a gente tinha antes e com menos trabalho também. Então, e é muito legal, galera. Vamos aprender a usar essa ferramenta, porque é igual a Tânia falou, a gente vai ter que se adaptar. Os marketplaces estão todos mudando, a gente vamos ter que acompanhar. E o que a gente puder ajudar, estamos aí. Vão mandando as perguntas aí, galera, no chat aí, a gente vai selecionando para depois pegar essas perguntas, as melhores ou as que tiverem mais, para responder no final, tá? Podem usar bastante o chat aí que a gente vai estar acompanhando, tá bom? Show de bola. Então, pessoal, ROAS, CTR, todas essas siglas aí que a gente tem muitas dúvidas às vezes, a gente vai tentar começar por isso, tá? Como o pessoal falou, vai colocando as dúvidas no chat aí. A Águeda falou ali que faz totalmente no escuro a configuração do Eds, mas vamos todo mundo junto aprender um pouquinho. Vamos lá, Raul, por onde você acha que vale a pena a gente começar aí? Vamos lá então, galera. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui um slidezinho que a gente preparou aí, tá bom? Me sinalizem aqui no chat se vocês estão conseguindo ver, tá? Aí os slides, tá bom? Por favor. Tá dando para ver aí, galera? Tá uma tela Legal. escrito Conectando Vendedores, né? Show. Isso é a primeira tela e vamos começar. Chegando aí, vamos começar então no início. O que é bom aí para você aí que está fazendo aí o seu Ads? O que é a primeira coisa que você tem que ver? A lição de casa, se seu anúncio está bem feito. Então vamos lá, o que é um anúncio bem feito? Quando você vai fazer o seu anúncio ali, você tem ali todas aquelas métricas ali que a própria Shopee entrega para você. Então, quantidade mínima de foto, um bom título, uma boa descrição. Se você está ali colocando vídeo agora para o Shopee Vídeos, se seu produto tem variação, se ele está com variação. Todas essas coisas, então, você tem que ter elas bem colocadas no seu anúncio. Porque de nada adianta você gastar rios e rios de dinheiro no Ads se você não tiver a lição de casa bem feita, que é um anúncio bem feitinho, certo? Então, o início tenha o seu anúncio bem feito, tenha o seu anúncio bem estruturado. E se você começar aí, você já está saindo na frente de 80% da concorrência que não se esforça para ter um anúncio bem feito. Certo, galera? E após o anúncio bem feito, a gente começa a vir agora aqui para explicar para vocês as métricas. Então, falar um pouquinho das métricas aí para vocês. João, você quer dar uma palhinha aí para nós? Beleza. Cara, as métricas do Eds, quando a gente abre o painel, quem puder, inclusive, pode abrir o seu painel aí no computador para acompanhar o que a gente for falando, vai olhando, vai analisando o seu painel e aí vai assimilando melhor o que a gente vai falar aqui. Essas são as principais, para quem está começando, que é GMV, CTR e ROAS. Tem outras também. Porém, para quem está começando, não tem muita informação e atrapalhar mais do que ajudar, seria legal focar nessas primeiro, que é GMV, CTR e ROAS, que a gente vai aprofundar um pouco mais aqui à frente. Certo, show de bola. Ó, vamos lá, GMV, galera. GMV nada mais é que o volume bruto de mercadoria, que seria o quê? O valor de retorno ali do seu investimento no Ads. Estou correto, João? Correto. É importante falar o que esse GMV ele é medido por pedido feito, não é por pedido pago. A galera tem muito essa dúvida. Então, assim, se a pessoa fez o pedido, mas não concluiu, não pagou, ele conta como renda no GMV. Então, quando a gente for Perfeito. precificar realmente, a gente tem que também ter a noção desses detalhes, porque isso acaba corroendo nossa margem no final. Exatamente. Então, primeira dica aí, galera, dica de ouro. Vou falar para vocês que essa dica o João me deu aí quando a gente estava conversando. A gente conversa bastante aqui também entre os administradores para falar sobre essas questões aí. E ele me deu essa dica, foi de grande proveito. Espero que vocês também já aproveitem essa primeira dica. Galera, anota, tá bom? Pega aí um bloquinho de nota, pega um computador e anota tudo que vocês puderem, porque esse é um assunto que vocês têm que deixar bem gravado na cabeça de vocês, certo? Passando aí para a próxima agora, CTR, que é a taxa de cliques, tá? O que é taxa de cliques? Nada mais é do que a quantidade de impressão, certo? Dividido pela quantidade de cliques que teve o seu anúncio. O que seria a impressão, galera? Impressão é a mesma coisa ali
que a impressora faz. Quando você pede para imprimir, que sai uma folha e sai a impressão ali do que você solicitou. A impressão é quantas vezes o seu anúncio foi impresso naquela primeira tela ali da Shopee, onde você está fazendo ads. E aí, dividido pela quantidade de cliques, dá a porcentagem de CTR, certo? O CTR nada mais é do que para mostrar o como o seu anúncio está de qualidade para a quantidade de ads que você está fazendo. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão aí do CTR para vocês saberem o que é um CTR aceitável, como analisar bem essa métrica, certo? E agora, João, você manda bem aí no ROAS aí, fala para nós. Então, galera, ROAS é o retorno sobre o gasto com os anúncios. Então, a cada R$ 1 que você gasta em marketing no Ads, ele volta, por exemplo, R$ 10. Então, o ROAS é medido por isso. A cada R$ 1, o que voltar em números, né, é o ROAS. Tipo assim, se o ROAS tiver 10, você investiu R$ 1, vai voltar R$ 10, é isso? E É isso. exatamente isso. Exatamente isso. Então, o ROAS ele vai medir aí o quanto está sendo rentável o seu anúncio, certo? O quanto seu anúncio aí está retornando aí por gasto. E o Basicamente legal do isso, tá bom, galera? ROAS, o legal do ROAS é ele mais alto, não seria isso? Por exemplo, Isso. um ROAS de 10, a cada R$ 1 que eu investi, retornou uma venda de R$ 10, por exemplo. Agora, se o meu É, ROAS for de 20, por exemplo, é um ROAS melhor, não é isso? exatamente. Quanto Então, mais alto o ROAS, melhor está sim. sendo Melhor. o seu anúncio. Certo? Então, Então, nesse caso, levando em consideração uma venda de R$ 10, o ROAS de 10 eu investi R$ 1. Então, se o ROAS é de 20, isso quer dizer que eu investi 50 centavos? não, não. Investi menos Quando o ROAS é de para poder 20, retornar os mesmos R$ 10? quando o ROAS é de 20, você investiu R$ 1 e retorna R$ 20 de venda. Sim, mas eu estou dizendo assim, se a venda se manteve os R$ 10, então eu investi Certo. menos, correto? Deu para entender o que eu disse, não? Pera aí que eu dei uma. Isso, menos investimento para um Entendeu que retorno igual. menos Certo. investimento para o retorno igual. Então, se o meu ROAS, por exemplo, é de 50, que está lá em cima, eu estou investindo praticamente tipo 20 centavos para uma venda de R$ 10. Cada Quanto, vez quanto menos. mais alto, se eu tiver um ROAS de 90 e de 100, eu estou investindo ali tipo 1 centavo para um retorno de R$ 10. Então, quanto mais alto o ROAS, melhor, né? É Um isso dia mesmo. desse, não sei se foi você, Raul, que colocou um Ah, ROAS aí de 900 e não sei quanto. Acho que foi você que colocou. foi eu mesmo. Eu mandei um Foi ROAS, você, acho não que Mas era foi? de posso fazer 960. só uma observação? Nem Claro. sempre o ROAS mais alto, tudo depende nessa vida, né? Nem Sim, sempre o ROAS mais alto vai ser o ideal, porque assim, o ROAS impacta na exposição do seu anúncio. Exatamente. Tem gente que coloca o ROAS muito alto, aí para de Isso. comer até o crédito ali do Ads, porque tá muito alto. Entendeu? Então, assim, às vezes, se você quer ter você tem um anúncio novo que você tá cheio da grana e fala, não, eu quero bombar esse anúncio. Aí você baixa o seu ROAS. Você vai ter muito mais tráfego ali, muito mais exposição, entendeu? É Então, isso por isso que é mesmo. importante entender, né, essa métrica, essa mecânica, para você fazer a melhor escolha. Inclusive, tem uma pessoa perguntando lá no chat, qual o melhor iPhone, não tem o nome, qual o melhor momento para aumentar o orçamento diário e o ROAS? Vamos lá. Você quer falar essa, João? Posso responder? Cara, eu acho melhor a gente entrar mais no passo a passo realmente das métricas, que a galera vai entendendo aos poucos e depois a gente Perfeito. consegue responder as perguntas. Perfeito. Então, galera, continue mandando suas dúvidas e mais para o final a gente vai responder todas elas, certo? Galera, vou passar então agora para o próximo slide, tá bom? Que a gente vai falar aqui agora sobre o CTR, tá bom? Então eu vou dar essa introdução aí ao CTR, tá? O CTR, como eu falei anteriormente, é o que demonstra o quão chamativo está o seu anúncio para o comprador, tá? Então vamos lá. Teve a impressão, saiu o seu anúncio, porém a CTR está baixa.
Gente, o que seria uma CTR baixa, tá? Vou dar aqui uma pincelada para vocês. Uma CTR que esteja abaixo ali de 2% é uma CTR que ela não é uma CTR tão aceitável, tá? Uma CTR ali entre 2 e 2,5% é uma CTR média. Ela é aceitável, mas ela pode melhorar, tá bom? E depois, uma CTR acima ali de 2,5%, ali 3% já é uma CTR muito boa, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que olharem é a CTR. Porque se a sua CTR estiver muito baixa, você tem que otimizar o seu anúncio, então você tem que melhorar sua foto de capa, você tem que melhorar o seu título, porque ali é o primeiro lugar que o cliente vai ter a conexão com o seu produto. Se você não tiver uma capa que chame a atenção dele, você não vai conseguir trazer ele ali. E quando o comprador está fora do anúncio, você tem meio não. A hora que o comprador caiu para dentro do seu anúncio, ele já tem um meio sim. Você já tem um meio sim do seu comprador. Então já é 50% do caminho para você conseguir fazer a sua venda. E se você tiver com a CTR muito alta, então você está ali acima de 3%, 3,5%, e aí você olha, quando você alcança essa CTR alta, você tem que olhar para a sua taxa de conversão. Se você está tendo muita CTR, mas você não está tendo venda, a CTR muito alta, mas a conversão baixa, você tem que olhar a oferta do produto. Que aí você cai para o lado do preço, se está com um desconto, se você está conseguindo demonstrar valor ali com as outras fotos, se você não faltou nenhum tipo de informação. Às vezes a sua logística também não é das melhores, então você tem que estar sempre dando uma olhada em todas essas questões. Então vamos lá, já anotem aí agora. CTR baixa ou em impressões altas, você tem que melhorar o seu anúncio, aquela primeira parte. Então, foto, título. CTR alta, mas não está retornando venda, você tem que melhorar a sua oferta, que é preço, demonstração de valor, e também ver aí a questão logística, se não tem ninguém vencendo você na questão logística ou na questão de preço. Certo, galera? Se Então, vocês tiverem CTR é clique, é isso? Meu CTR é o TDAH? clique. Tá. CTR é o clique. Raulzão, Então, fala para mim, João. deixa eu fazer um adendo aqui nessa parte do CTR. Claro, com certeza. Para acrescentar, o CTR, ele, na verdade mesmo, ele mede o quão está atrativo o seu anúncio para o comprador que teve contato com ele. Então, assim, o anúncio foi impresso. Então, se o anúncio apareceu, uma pessoa procurou bola de futebol, a gente vendedor vende uma bola de futebol, nosso anúncio apareceu uma vez para esse comprador, conta como uma impressão. Se outra pessoa pesquisar e aparecer uma segunda vez, conta como duas impressões. Então, a impressão vai ser cada vez que o nosso anúncio, né, nosso card do produto vai aparecer quando um comprador pesquisar, ou também pode aparecer quando tem recomendações de produto, ou em vídeos, ou em jogos na Shopee, ou em moedas. Então, sempre que nosso anúncio aparecer, está contando a impressão. E o CTR vai ser o quê? Nosso anúncio imprimiu, né? Foi impresso, apareceu 10 vezes e foi clicado 5 vezes. Então, 5 metade de 10, 50%, e não só CTR seria 50%. Então, essa relação impressão e CTR, quanto maior o CTR, é melhor. Isso quer dizer que o seu anúncio está atrativo, que as pessoas olham o seu anúncio e clicam no seu anúncio. Então, se o CTR tem uma taxa baixa, significa que essa próxima. Passe o slide, por favor, só para eu mostrar o cardzinho do Agora, produto. aqui, ó. Pronto. Quando a gente pesquisa na Shopee, o comprador pesquisa na Shopee, o anúncio aparece dessa forma aí, que seria o card do produto. Então, CTR baixo evidencia que o seu card do seu produto não está atrativo, seja pela imagem, que é um fator que aparece nesse card, seja pelo título, pelo preço ou pelas avaliações. Então, são 4 coisas que aparecem nesse card e que é o primeiro contato do comprador com a sua loja. Então, assim, uma CTR baixa pode ser uma foto com resolução baixa, ou simplesmente uma foto que não evidencia o produto, um título que não explica muito bem o que é o produto, não tem palavra-chave, um preço que não é competitivo com a concorrência. Se vocês olharem esse exemplo, por exemplo, aí, tem R$ 24,90 em um anúncio e R$ 36,90 em outro anúncio. As pessoas vão tender a clicar no anúncio mais barato. Também tem a parte das avaliações e do número de vendas. Mas
na verdade a galera foca muito mais na imagem e também no preço. As avaliações o pessoal deixa mais para olhar quando já entrou no anúncio. Então o CTR, galera, ele é até aí. A partir do momento que clica no anúncio e você tem um CTR alto, que a pessoa já clicou no anúncio, o comprador, mas tem uma baixa conversão, a pessoa clica, mas não compra. Aí já é um problema na página do produto. Ou são os títulos que estão com pouca palavra-chave, que a pessoa não está identificando, avaliações que são diferentes do que mostra as fotos do anúncio. A pessoa muitas vezes também anuncia um produto de uma qualidade, fala que é premium, e nas avaliações as pessoas estão reclamando muito sobre a qualidade do produto. Então, isso tudo faz as pessoas desistirem de comprar. Outra Tem questão aquela também questão também, João, que você falou, que é aquela questão do cara que coloca um preço em uma variação baixo, só para puxar o clique. isso, Quando cai lá dentro, exatamente, o que é realmente o produto é outro preço. Gente, isso arregaça com seu exatamente. anúncio e vocês não têm noção. Nossa. Exatamente. É o caso desse anúncio aqui de R$ 24,90. Se vocês procurarem ele aí e clicarem, vão ver que ele é uma variação. Então a pessoa se atraiu pelo preço, clicou no anúncio, o CTR cresceu, só que quando ela vai comprar, ela vê que o produto é R$ 40, então ela vai declinar. Outra parte também que colabora para a conversão do anúncio, depois que o CTR já está alto, é a questão do frete, se é frete correio, se o frete é mais caro, a pessoa vai lá, entra na página do checkout, quando vê que o frete está caro, ela declina e não compra. E outra coisa também, para quem tem produtos de ticket mais alto, 100, R$ 200, que as pessoas parcelam, quanto mais parcela, mais cresce os juros, as taxas. Então, assim, a pessoa também declina e não compra por isso. Ele vê que é R$ 100, aí quando chega no final, parcela de 4 vezes está 130. Então, ele vai e desiste. Então, a pessoa, quando tem um... Só fazer um apanhado, né? O CTR baixo é porque ele parou nessa parte aqui, ó. Ele não clicou, ele não achou o seu anúncio interessante. Se ele tem um CTR alto, ele clicou no anúncio, mas não comprou, é um problema na página do anúncio, na página do produto. Então, você vai rever carrossel de imagem, se realmente está quebrando objeção, tirando dúvidas, falando sobre o diferencial do seu produto, que é muito importante também falar isso, perceber na concorrência o que falta na concorrência e colocar isso no carrossel de imagens, que a pessoa sempre vai ver. Deixar o preço alinhado com o preço da concorrência, um pouco mais barato, se puder, lógico, dentro da sua margem. Melhorar a descrição completa. Não precisa ser a descrição a Bíblia, é enorme, mas tem que ser a descrição que vai tirar dúvidas, que vai falar sobre as informações técnicas do produto. As avaliações também, o que puder no máximo ter 5 estrelas ou de 4,5 para cima, que as pessoas também vão tirar dúvidas nas avaliações, do que geralmente não tem na descrição, a galera vai procurar nas avaliações. E é isso, galera. Se atentar a essas dicas aí, depois a gente vai passar mais dicas, mais detalhado do que pode ser melhorado ou não em cada fase. Mas basicamente CTR é isso. Um CTR alto indica que o seu anúncio está atrativo para as pessoas. Um CTR baixo é que não Beleza. está atrativo. Ele aparece muito, mas ninguém clica. Sabe uma coisa aqui, interrompendo um pouquinho, que muita gente pergunta, e está diretamente ligado ao CTR, eu acho, que às vezes a pessoa não sabe qual anúncio ela vai usar o Ads, né? Ela fica com essa dúvida, assim, anúncio que não tem venda, anúncio novo, devo ligar o Ads? Ah, em qual anúncio? Porque isso daí também interfere, né? Total, total, com Você certeza. colocar aleatoriamente, eu acho que assim, você tem que traçar uma estratégia. Sim, Esse sim, sim, anúncio vai valer a pena? Esse está começando, vai valer a pena? É uma dúvida que a sim, galera tem, e eu também tenho. Até se vocês puderem falar sobre isso, acho que é legal. sim. Olha, vou falar para vocês assim, João, vou pedir licença aqui só para falar rapidinho, tá? Essa Não, questão aí do que escolher, qual anúncio primeiro escolher e tal. Olha, primeiramente o que você tem que olhar. Você está investindo dinheiro para vender, então você tem que. É um produto que você tem que ter um pouquinho a mais de margem. Então é aquele produto que você tá bem melhor negociado ali, você vai ter ali um algo a mais, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, como ele vai estar bem negociado, você vai conseguir ter um preço um pouquinho mais agressivo, vamos dizer assim, onde você consiga bater de frente com a concorrência. Porque também de nada adianta você fazer ads num produto onde você está R$ 10 mais caro que todos os seus concorrentes. Porque você vai fazer o ads, a pessoa ela vai entrar no anúncio e muitas vezes ela vai pegar e vai ver ali o seu concorrente ali nos sugeridos e ela vai entrar no seu concorrente. Então você também tem que ter um preço que seja atrativo ao seu cliente.
Esse anúncio para o anúncio novo, tá? Para o anúncio antigo, às vezes você já tem um anúncio que já tem bastante avaliação, você já tem um anúncio ali que já está rodando há um tempo. Esse anúncio é legal você fazer o ads só para você rampar mais ainda a sua venda. Vou dizer o meu caso. Eu tenho um produto que ele tem 25 mil vendas. Esse produto, eu escalei uma campanha com um ROAS de 40. Eu alcanço o ROAS de 45 nele. Para mim é maravilhoso, porque ele já tem avaliações, ele tem um preço legal. Então é isso. Você tem que ter um preço atrativo, você tem que definir qual que é a estratégia. Então, um ROAS baixo para um produto novo, que aí você rampa ele. E um ROAS mais alto para um anúncio que já tem avaliação, onde você consegue ali alcançar mais clientes com mais rentabilidade. Então, antes dessa mudança para o GMV, para esse lance todo automático, Sim. o que que eu fazia? Eu vendo bem no orgânico, né? Uhum. Mas existem as oscilações no mês. Então, o que eu fazia? Quando eu via que estava perdendo a força o orgânico, eu ligava o Ads para dar aquele empurrãozinho extra. Começou a desenvolver, aí eu desligava. E agora com essa Sim. mudança, isso daí é muito errado, né? Ficar nesse liga e desliga. Sim, é porque você tem a fase de aprendizagem do anúncio, né? Então, Entendi. o cliente, O Vieira tá falando que eu tô representando ele. eu acabei de ver aqui. O que que acontece, gente? Nessa parte de aprendizado do anúncio, que é no mínimo 7 dias, você tem que deixar o seu anúncio ativado. Por quê? A Shopee ela está encontrando o cliente ideal do seu anúncio. A Shopee ela está buscando para quem ela vai entregar. Então, se você não deixar pelo menos esses primeiros 7 dias ligado, a Shopee não encontra seu cliente, você nunca vai conseguir escalar bem as suas campanhas e seu ROAS sempre vai ser baixo, seu custo de conversão vai ser baixo, seu CTR vai ser baixo. Então você tem que deixar também a fase de aprendizagem do seu anúncio. Porque se você não deixar, o seu anúncio não escala, certo? Bom, vamos continuar aqui então com nossos slides e continuem mandando pergunta, galera, porque a gente vai responder já já todas elas. Passamos agora aqui para a parte do ROAS, tá bom? João, você quer falar alguma coisa aí sobre ROAS aí? Pode iniciar. Ruas, você é fera demais, vai lá. Vamos lá então. Galera, ROAS, como diz aqui, ROAS ou ele vai ser o freio ou o acelerador do anúncio, tá? O que que acontece com o ROAS? Gente, um ROAS ali baixo, um ROAS abaixo de 5. Para que é um ROAS desse? Um ROAS desse é para quando você quer um anúncio que ele se torne mais visível. Então é quando você quer rampar o seu anúncio de forma rápida. Você precisa de visibilidade, você precisa que as pessoas vejam mais o seu anúncio. Esse é um ROAS até 5, tá? Claro que, gente, eu estou falando aqui números de ROAS e isso é muito relativo. Você tem que encaixar o seu ROAS de acordo com a sua realidade de custo, tá? Então, a cada R$ 1 investido retorna 5. Será que isso é rentável para o seu anúncio? Será que isso cabe no seu custo? Você tem que sempre considerar isso. O ROAS ele está intimamente ligado ao custo de conversão, tá? Então você nunca pode olhar o ROAS como uma métrica sozinha. Você tem que olhar ele junto com o custo de conversão. Certo, João? Tô certo nisso aí? Tá certíssimo. Não só o rosto, como todas as outras métricas também, a gente tem que colocar em paralelo, fazer um alinhamento com as outras, porque analisar de forma individual não dá certo. É isso aí. Então, galera, o ROAS ele tem essa função. E aí, o que acontece com o ROAS? Se você quiser agora rentabilidade, você tem que jogar um ROAS mais alto, tá? Então você joga um ROAS ali acima de 15, acima de 20, que é para você ter mais rentabilidade no seu anúncio, tá bom? Vamos falar agora sobre a questão de o quão rápido é consumido o seu crédito no Ads, tá bom? Porque muita galera agora, com essa questão nova aí do novo Ads, fala, poxa, mas eu coloco dinheiro, coloco ali R$ 100 ali no dia ali e consome muito rápido. Eu não consigo mais fazer Ads por conta disso e tal. Gente, vamos lá. Vou falar como eu tenho feito meus anúncios, tá bom? E o quanto isso tem sido benéfico para mim. E eu espero que vocês possam usar também essa estratégia e isso ajude vocês, tá?
Quando eu coloco o meu anúncio para começar a rodar, eu coloco um ROAS bastante alto, tá bom? Se eu não me engano, o máximo que você consegue colocar hoje de ROAS é 45 ou 50, né? Eu acho que é algo em torno disso, eu não lembro 50. exatamente. É 50, 50. né? Eu coloco normalmente, gente, entre 35 e 40 o meu ROAS, tá bom? Então, o ROAS de 35 a cada R$ 1 investido retorna R$ 35 de venda, tá bom? Lembrando, não esqueçam que é o GMV, é venda de pedido feito, não é pedido pago. Tenham sempre isso bem salientado na cabeça de vocês, para isso também não matar o lucro de vocês, tá bom? Quando eu coloco esse ROAS alto, o que que eu faço? Eu coloco esse ROAS, deixo rodando ali por 2 dias. Nesses 2 dias eu vejo o quanto de dinheiro consumiu, eu vejo ali se está tendo impressão, como que está a CTR, e eu uso a cada 2 dias essa análise. É de 1 a 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias. Quando eu faço essa análise, eu vejo, não, pô, tá tendo boas visualizações, começou a converter, o ROAS tá legal, vou manter. Se me cabe ali um pouquinho mais, baixar um pouco o ROAS para alcançar mais gente, e aí eu conseguir ter mais vendas, aí eu abaixo ali 2 pontinhos no ROAS, 3 pontinhos no máximo, quando eu tenho ali espaço de margem para isso, e aí eu vou lá, diminuo o ROAS, e aí eu alcanço mais gente, eu vendo mais porque ali já validou o meu anúncio. Certo? Então ali eu já vi que tem uma CTR, eu já vi ali que tem a conversão, eu já vi ali que o custo de conversão tá legal. Então eu vou lá e consigo ampliar. Entendeu? Vou dar um exemplo de um outro produtinho que eu tenho. Era um produto que antes eu vendia o kit dele a R$ 39,90. Eu falei, eu vou fazer um teste. Peguei esse produto, aumentei para R$ 44,90, aumentei R$ 5 ele e joguei no Ads com ROAS de 30. Incrivelmente, eu aumentei R$ 5. Como eu comecei a fazer um ROAS, o anúncio com esse produto com ROAS de 30, o meu custo de conversão ficou ali em torno de 1,60. Então eu aumentei R$ 5 e me custou 1,60 para vender esse produto. Poxa vida, isso para mim foi incrível. Então assim, o Ads ele também é essa oportunidade, você aumentar mais ali a sua margem. Porque você vai estar chegando em mais gente, você vai estar conseguindo ganhar mais dinheiro. Então, o Ads também é essa oportunidade aí de aumento de margem, tá bom? Mas para a gente voltar para o foco que é o ROAS. Um ROAS baixo é um ROAS para visibilidade. Um ROAS alto é um ROAS para rentabilidade, grana. Certo, galera? Pessoal, se vocês tiverem Bom, alguma dúvida, pode falar. Raul, Pode deixa eu falar. só aproveitar aqui a sua deixa em relação ao ROAS. Legal. Nós tivemos uma pergunta aqui, não dá para saber quem é a pessoa porque está escrito iPhone só no nome do usuário. Foi a seguinte Certo. pergunta: qual é o melhor momento para aumentar o orçamento diário e ROAS? Já que você está falando de ROAS, qual que seria a dica aí? Melhor Vamos lá. momento para aumentar o orçamento diário e ROAS. Vamos lá. A questão de aumentar o orçamento diário é quando você está vendo que o seu anúncio está dando certo. Então ali, ele está convertendo bem. Poxa vida, eu ligo o ROAS e ele começa a vender, 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 vender. Show de bola, vamos aumentar o orçamento diário. Porque se você aumenta o orçamento diário, ele gasta, mas ele retorna a venda, tem que gastar, meu, se você puder gastar R$ 10.000 de ads por dia, gasta, com tanto que retorne, gasta dinheiro, entendeu? E na questão do ROAS, aumentar ou diminuir o ROAS? Por que que eu acho importante, galera, você começar com um ROAS alto, não começar com um ROAS baixo? Se você começa com um ROAS de 20 e está convertendo bem, você acha mesmo que a Shopee, o sistema, vai querer que você aumente o ROAS e fique menos rentável para a Shopee do que para o vendedor? Me dê a opinião de vocês, o que que vocês acham? A Shopee também precisa ganhar dinheiro, isso é um fato. Concordam comigo? Então, comecem com um ROAS alto e vai diminuindo aos poucos. A hora que você vê que deu ali um startzinho, começou a converter bastante, o ROAS está alto, o custo de conversão está legal, cara, mantém isso e aí você vai aumentando ali o seu investimento diário. Esse, para mim, é o melhor dos mundos. Começa É, alto, vai é baixando bem aos poucos bacana e que, retorna. assim, a gente conhecer os termos da independência e liberdade para a gente Isso. testar com consciência. Não existe, não Exatamente. é uma receita de bolo, infelizmente. É igual filho, né? Ninguém vai te dar um manual de como criar um filho.
Mesma coisa o Eds. Nossa, agora foi profundo. Mas entendeu? Porque depende da loja, do nicho, da grana que você está investindo, do seu anúncio, do investimento até do concorrente, depende, entendeu? Do momento. Então, assim, eu acho que a grande jogada, quem vai saber usar o Ads bem é quem conhecer. Estudem bastante e testem, né? É um quebra-cabeça mesmo. Você vai, coloca o ROAS tal alto, vai baixando, vai observando as métricas, vai observando os pedidos. Tá entrando mais pedido. Deu bom isso daqui, hein? Vou manter. E vai aprendendo. Assim como o Eds tem o período de aprendizagem, a gente também tem, né? Então, persistam e vão estudando o comportamento da loja de acordo com as métricas, né? É isso aí. Bom, passei agora aqui para o próximo slide falando sobre proteção de ruas. É algo muito recente, né? Eu ainda estou estudando essa parte aí também sobre a proteção de ruas e tal. E a gente tem aí o Antônio, ele estava dando uma breve explicação para nós. Antônio, aparece aí, por favor, explica para nós aí a proteção de ruas, Antônio. Fala comigo, me ajuda. Então, galera, tava montado. É, essa proteção de ruas é algo bem recente mesmo. Coisa de semaninhas atrás aí e colocaram isso aí. E eu venho tendo al- uma impressão bem boa, assim. Como que funciona? O que que é a ideia da Shopee? Para alguns anúncios-chave ali que atenderam os requisitos, se a Shopee não conseguir bater aquela meta que foi colocada pelo seller, a Shopee vai retornar o orçamento gasto em forma de créditos e você vai pegar esse crédito retornado, estornado ali, e continuar usando o Ads no dia seguinte, basicamente para bater aquele ROAS, né? Por que que a Shopee está como que eu penso que a Shopee está fazendo isso? Por um motivo, né? Para evitar, como já foi falado aqui por algumas pessoas na live, aquela tendência nossa de pausar o anúncio, né? Eu tinha essa tendência há algum tempo atrás de, dia que não está convertendo nada, vou lá, pum, pausa o anúncio. Só que é muito ruim isso para o algoritmo, né? O anúncio volta tímido depois, ele não volta como estava, né? Então, basicamente, é uma troca ali que a Shopee está fazendo com você para você não pausar esse anúncio, deixar o anúncio correr, e se não bater o ROAS, ela volta o seu orçamento gasto. Quais que são os requisitos, né? É, vamos anotar aí, pessoal. São dois requisitos, bem simples. O ROAS que a Shopee atender no dia tem que ser basicamente pelo menos. Opa, desculpa, falei errado. O ROAS médio que você tiver conseguindo nesse anúncio tem que ser pelo menos 90% da meta. Ou seja, se a sua meta for 50, só para ficar fácil de fazer o cálculo ali, e todo dia a Shopee estiver conseguindo entregar só 45, mesmo assim vai entrar no meta de ROAS, né? Mesmo assim vai entregar. Vamos supor que a sua meta seja 50 e a Shopee está conseguindo chegar só a 40 nesse ROAS. Então a Shopee não vai deixar você usar essa proteção de ROAS. Basicamente, o que a Shopee tá se prevenindo ali? O cara colocar um ROAS muito alto, ela não conseguir chegar nesse ROAS e ter que sempre ficar estornando valor para a pessoa. Esse foi o primeiro critério. Qual que era o primeiro critério? 90% da meta tem que ser atingida. Tá. Segundo critério. O segundo critério é o seu anúncio precisa ter pelo menos 5 conversões diárias desse produto, né? Isso está meio controverso na minha cabeça ainda. Eu estou tentando entender ainda. Porque tem anúncios meus que não tá batendo 5 conversões diárias e mesmo assim a Shopee está estornando. Mas lá no manual fala que, pelo GMV, tem que ter pelo menos 5 conversões naquele anúncio diário. Então, basicamente, vamos compilar aí. 90% da meta tem que ser atingida, 5 conversões diárias. Atingiu os dois, entrou na proteção de ROAS, a Shopee não conseguiu bater seu ROAS, ela estorna seu valor. Só isso. Bem tranquilo. Show de bola. Obrigado, Antônio. Você salvou a gente aí. E Posso a gente tirar tem mais também. uma dúvida, aproveitando? Claro, com certeza. Sobre o lance aí que o Antônio falou, que a Shopee quer que você mantenha o investimento ali, né? Enfim, e
traçando um paralelo, né? Porque eu uso lá no Mercado Livre o Ads também. Só que lá você liga o Ads e ele vai, você estabelece, né, um limite, né, de gasto diário e esquece. E não me dói tanto, sabe? Porque eu ligo ali e deixo rolando e, e no fim do mês eu acerto, né, aquela quantia, vem na fatura. Então, parece que assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. E com a Shopee, essa história de ficar fazendo recarga me dói muito, assim. Ai, vou fazer uma Dói recarga. demais. Aí fica nos grupos perguntando: alguém tem cupom de Edis? Dói demais. E aí, eu vi que tem um lance de recarga automática, né? Mas eu fico meio assim e tal. Vocês usam recarga automática? Eu queria entender melhor, porque às vezes dói menos, né? Já fica ali Então, aquele valor ali, tá tudo certo, é um investimento. eu usei bastante já, Tânia. Eu Ai, desativei. Por quê? Eu usava esse recarga automática e eu percebia que eu esquecia de olhar os anúncios, eu deixava só correr, entende? Eu não ficava acompanhando para ver se tá legal, se não tá legal, se eu só ia consumindo, eu ficava lá no final de semana que eu ia ver o rombo, digamos assim, né? Então, daí eu particularmente não gostei, né? Mas eu concordo com você que esse negócio de recarga gera um negócio na cabeça da gente, todo dia eu tô lá, pum, né? Você não encara como investimento, né? Você encara como uma despesa, né? Você tá ali, pô, coloquei cinquentão, cenhão, duzentão hoje, você encara aquilo como uma despesa. Em outros marketplaces que tem uma forma que eu acho mais assertiva para eles, né? Para eles, não para nós, né? Vou dar um exemplo, a Amazon, né? A Amazon, você gasta ali o orçamento, vai gastando, gastando, convertendo. Chega um determinado dia no mês, você vai lá e tum, tira do seu cartão, né? A hora que você viu, já, pô, consumiu. Você faz um ads errado ali na Amazon, a hora que você vai ver, você tem 1.500 ali de fatura mais no cartão da sua empresa. Então, cada marketplace tem um jeito de trabalhar. É sim. complicado, é bem complicado. É porque assim, antes de você fazer, você ainda não materializou ali o lucro que ele te deu, né? Agora, o exemplo que eu falei do Mercado Livre, às vezes eu abro a fatura e falo, putz, grila, mano. Mas o retorno que ele me deu, quando ele mostra lá o painel, Sim, assim, né? Aí fala, pô, ainda bem que eu gastei, porque olha o retorno que ele me sim, deu. Então é um painel bem bacana lá, né? Eu acho que a Shopee é um outro formato, claro, mas eu queria me sentir igual com a Shopee nessa história da recarga. E só mais uma dúvida. Na recarga automática, ele respeita o limite que você colocou ali, ou não? Tem alguma respeita. oscilação? Respeita, Respeita, sim. Ah, respeita. então, Totalmente, totalmente. Sempre que você coloca ali um limite diário ali e tal, ele vai respeitar aquilo ali sem problema nenhum. legal. Então Certo? tá. E vamos lá, galera. Vamos começar agora com um plantãozinho de dúvidas do Eds, tá bom? Gente, eu tô falando de Eds, mas eu ainda não sou nenhum especialista. Então, por favor, tenham paciência comigo se eu não conseguir tirar alguma dúvida, mas eu vou Como fazer o meu assim, Raul? máximo aqui. Você é nosso rei de Eds da Shopee? Como assim? Você, o João, o Antônio também, o Jonas. É, Gente, o Jonas não está na live, mas ele ajudou a gente a elaborar verdade. todo o material. Ele teve um compromisso e não pôde estar aqui com a gente, mas na próxima quinta ele está aqui, hein? É isso aí, galera. Vamos lá? Então, primeira pergunta foi feita. A gente já respondeu uma, né? Aqui, que foi Isso. qual. Vamos. Fala Essa para nós aqui, aí, ó. Romênio, que você tá com eles na mão aí. Sim, a gente respondeu essa primeira, né? Qual seria o melhor horário quando seria o melhor momento para aumentar ruas e o orçamento diário? Essa ideia você já respondeu. Certo. É, a Bárbara perguntou o que é otimização de anúncio. O que é O que é otimização? essa otimização de anúncio? Eu acredito que seja durante o que a gente estava falando, ela pegou essa informação aí. Foi até ela que perguntou aqui, se eu não me engano, se poderia tirar a dúvida através do microfone. Você Bárbara, poderia, se você Bárbara, quiser, por abrir seu favor. microfone aí e perguntar para a gente poder entender melhor a sua dúvida aí? Vou abrir seu microfone aqui. Aí você faz a pergunta para a gente, por favor. Olá, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Boa noite, Bárbara. Tudo bem com Boa você? noite, tudo bem?
Otimização, eu sempre vejo lá otimizar anúncio, e eu não sei o que que é. Na parte de ROAS mesmo, sempre aparece lá, tipo, tráfego desacelerado, alguma coisa assim, Ah, tá. otimizar Sim, anúncio. Eu sim, não sim, sei o sim. que é, mas eu sei que é relacionado ao ROAS, porque aparece na parte de ROAS, né? Sim, ah, tá. Eu já sei. É um aviso que aparece embaixo ali do ROAS ali, né? Isso. Legal. Bárbara, ó, vou falar aqui com o que eu tenho aí de noção disso, tá bom? O que que acontece? Para otimizar, ou eles vão falar sobre o seu orçamento na carteira. Então, se o seu orçamento da carteira tá ali baixinho e o seu orçamento diário daquele anúncio é tipo R$ 50 e a sua carteira tá com tipo R$ 10, ele já falou, ó, seu anúncio vai parar, coloca dinheiro aqui para o seu anúncio não parar. Por quê? Essa otimização se o seu anúncio ele para de ser veiculado, começa a ter ele para de aprender. Então, essa questão de otimização coloca dinheiro para ele não parar, porque se ele parar, para o aprendizado e aí você não vai alcançar igual antes. É Só basicamente isso. interrompendo um pouquinho aqui, eu joguei Sim, aqui no Central de Educação do Vendedor sim. e fala exatamente isso mesmo, que é um aumento automático do orçamento dos anúncios. Isso, É porque, como tipo se você assim, deixasse a Shopee tomar a decisão de quanto deve gastar. isso é mais ou menos isso, porque às vezes ele vai falar, ó, o orçamento diário que você colocou aqui de R$ 30 não tá legal. Se você colocar 60, a gente vai gastar 60, vai aprender mais rápido, vai retornar mais venda. Então eles vão dando essas dicas aí para às vezes você aumentar. Só que, claro, você tem que respeitar aí o seu bolso, você tem que estar analisando as métricas, porque a Shopee ela sempre vai dar as dicas que também beneficiem ela, certo? Então você tem que também buscar o seu benefício. Então, não, eu não quero aumentar, não aumente, e isso não vai mudar o seu anúncio, porque os meus ficam sempre aparecendo ali e não muda, tá? Então, assim, fica tranquila, essa otimização é só uma questão aí para você aumentar o seu orçamento diário do produto e colocar mais dinheiro na carteira, mas isso não atrapalha o seu anúncio, tá bom? Aprendizado, conversão, nem nada disso. Beleza? Show de bola, Tá Raul. bom, Dando muito aula, hein, garoto? obrigada. Eu que agradeço, Bárbara, valeu. Eu tenho mais uma dúvida. Sim. Vocês falaram quando o anúncio é novo, começa com ROAS baixo e vai aumentando aos poucos? É isso? Isso, é assim, claro que isso é estratégia, tá? Então, assim, se você quiser com que esse anúncio tenha um desempenho rápido de vendas, deixa o ROAS baixo, sempre respeitando a sua margem de lucro, tá? Nunca faça loucuras, prostitua o produto, deixa o custo de conversão alto, que senão você vai só perder dinheiro. Mas se você quiser rampar esse anúncio rápido, você coloca uma campanha ali com ROAS baixo, você vai rampar esse anúncio rápido, e aí se você quiser depois com que esse anúncio ele tenha mais rentabilidade, eu aconselho pegar esse produto e fazer uma nova campanha com ROAS alto. Então você faz uma campanha para visibilidade, deu visibilidade, fez as primeiras vendas, ganhou avaliação, você finaliza essa campanha e faz uma outra com ROAS alto. Deu para entender? Entendi, sim. Perfeito, então, Obrigada, viu? Bárbara. Eu que Eu tô com um agradeço aí a anúncio, participação. ele tem, ele já tem umas 100, cento e poucas vendas, então eu já posso fazer um novo anúncio com o ROAS alto que já vai me ajudar. Eu já tenho algumas Com avaliações. certeza. Se já tem Tá, avaliação, a avaliação é boa, você já viu que validou esse item, faz uma nova campanha com ROAS mais alto. Eu te aconselho isso. fechou. Muito obrigada, viu? Beleza? Obrigado, eu. Tchau, tchau. Vamos Show de lá, bola, Raul. Romerick. A Ludmila perguntou: medimos o CTR por dia ou por mês? Porque pesquisei 30 dias, o CTR de alta é 3,79, então CTR alto, né? Você Sim, costuma fazer Ludmila. como, Raul? Você faz as suas análises aí mensais, semanais, diárias? Como é que você analisa o CTR aí? Olha, então, as minhas análises de anúncio, e aí eu também abro aí espaço aí para o João falar. João, participa comigo aqui, tá bom? É, Eu faço a minha análise a cada 2 dias. Gente, não é o recomendado, tá? O que a maioria da galera fala, tanto em ads na Shopee, quanto em Meta Ads, Google Ads e outras coisas também, é sempre 7 dias, tá? Então, eu faço a cada 2. Só que eu faço ads tanto na Shopee mais recente,
mas eu faço Meta Ads e Google Ads há muito tempo, então eu já tenho mais familiaridade com métrica. Só que o recomendado é sempre 7 dias, que é o tempo de aprendizado do anúncio. E após isso, você consegue ver, não, CTR tá boa, não tá convertendo, vou melhorar aqui a minha oferta, então vou baixar o preço, vou fazer alguma coisinha. Ou passou 7 dias, tempo de aprendizado. CTR tá baixa, vou melhorar minha capa, vou melhorar o título do meu anúncio, e aí eu vou conseguir melhorar a CTR. Tá bom? Show de bola, Raul. A Selma perguntou que ela falou aqui que o Shopee sempre pede para baixar o ROAS. Ela deve baixar ou deixar o ROAS que eu quero? Acho que a gente já falou sobre isso também, sobre a questão do ROAS. O ideal é não Sim. ficar fazendo esse Essa, sobe e essa, baixa de ROAS, é, né? essa Porque senão a gente, ao flutuação de invés de ruas. melhorar, a gente acaba atrapalhando a aprendizagem do anúncio, né? E é O negócio é complicado, porque se definir, você baixa o ROAS muito, o seu dinheiro vai embora mais rápido. Exatamente. sim. Eu assisti um vídeo a- que de um passo a passo aí de uma pessoa famosa, influenciador oficial da Shopee, ele falava assim: ah, coloca o seu ROAS, você cria a campanha, coloca seu ROAS de 10 e vai. Aí eu fiz isso, meu, comeu R$ 100 assim, em menos de um dia. Então, assim, você tem que. Tudo vai depender da sua grana também. Mas tem que tomar muito cuidado, assim, o sistema vai falando, mas você tem que ter um senso crítico. Por que que eu devo baixar o meu ROAS? Se o ROAS tá, sei lá, 20 e tá dando um resultado legal, mantém. É Tudo, isso tudo vai aí. depender Você tem que olhar lá para o painel e tentar interpretar os dados e recebe os conselhos, mas com um senso crítico. É isso É aí. isso aí. E dessa forma a gente acaba respondendo também ao Ricardo, que falou que, por favor, no caso de estar na fase 1, 7 dias, não devemos fazer alterações no ROAS. É sobre isso aí, Ricardo. A gente, nesse processo de aprendizado, né, a gente tem que entender o que que a gente está ali esperando do nosso anúncio e manter aquilo ali, senão não gera um aprendizado no anúncio realmente, entendeu? E eu acho que essa questão aí de ROAS, eu acho que a gente fecha aqui. O Vieira, ele perguntou para o Raul, Raul, você já começou vendendo com Ads? Já começou usando Ads? Não, não comecei usando Ads. Vieira, boa noite, Vieira. Como é que você tá? Cara, não comecei fazendo Ads. Na verdade, eu vou falar, eu tinha pânico de usar Ads na Shopee. Cara, eu não usava. Eu sei lá, porque eu não tinha coragem de colocar grana lá e tal e tentar. E também no antigo Ads, que foi quando as minhas primeiras tentativas, eu colocava dinheiro, fazia o anúncio e tal, e não dava em nada, só gastava grana e tal. O antigo anúncio de palavra-chave, eu não ia bem. Nesse agora eu tô indo bem. Então, assim, eu não comecei com ads a minha loja. Na verdade, eu passei os 3 primeiros anos de loja minha 100% orgânico. Então, eu alcancei aí as centenas de milhares de vendas que eu tenho aí na Shopee aí, tudo no orgânico. E agora eu comecei a usar ads, que é para rampar ainda mais aí o que eu tenho na mão. Então, Raul, estamos com várias perguntas direcionadas para você aqui hoje na live. Legal, vamos lá. É legal. O Diego ele falou o seguinte, Raul, algo que notei após a última atualização do GMV Max da Shopee, eu notei que trabalhando com meta de ROAS mais baixas, a Shopee está entregando ROAS mais altos que a meta. E ROAS mais altos nem sempre está com essa entrega otimizada. Tem alguma informação sobre isso? Ele está Olha, falando que a gente configura o ROAS baixo sim, e e acaba aí, entregando mais, né? então, Diego, E ao contrário. eu percebi isso também. E, cara, assim, na minha visão, tá? É uma ferramenta nova, esse estilo de ads aí com ROAS e tal, que lembra bastante do Mercado Livre, que é o ACOS, né? A gente pode depois deixar para uma outra live falar de ACOS e outras nomenclaturas, para não confundir a cabeça da galera, porque se a gente for entrar nessa parte, a gente vai entrar num mundo muito grande que é o ads. Mas o que eu estou percebendo é que antes, se você colocasse um ROAS alto, a Shopee tava te entregando, cara. Já teve dia aqui de passar o dia e eu bater ROAS de 85 durante o dia. E, tipo assim, isso é uma loucura. Então, isso às vezes não estava se tornando tão rentável para a Shopee. E agora, então, eles estão começando a controlar a ferramenta. Eu acho que eles estão começando a nivelar o jogo. Isso é achismo meu, tá, galera? Isso não é uma informação oficial.
Isso é um achismo meu. Então eu vou continuar monitorando, vou continuar olhando, fazer teste com anúncios com ROAS mais baixo, e aí com isso eu vou conseguir trazer novas informações lá no grupo lá para vocês, tá bom? Mas eu também percebi isso, Diego. E aí depois a gente vai trocando uma ideia lá no grupo. Se você quiser, me chama lá no PV, lá no WhatsApp, e a gente pode ir trocando uma ideia sobre isso, tá bom? Isso aí. O João, vou jogar uma para você agora, cara. Deixar o Raul descansar um pouquinho. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Dá tempo do Raul Compensa. beber uma água. Isso aí, isso aí. O Raul está sendo muito exigido hoje na live. É, quem sabe faz ao vivo, né, Raul? Vamos lá. Ô, João, o que que você fala pra gente? Compensa usar uma oferta relâmpago com o Edis? Você já chegou a fazer esse tipo de configuração aí no seu Edis aí? Fala um pouquinho pra gente. Galera, eu acredito que o máximo que a gente puder usar de ferramenta de marketing é bom. Oferta relâmpago, cupom. Brasileiro adora comprar cupom. Saiu uma pesquisa em julho, todo julho, todo mês de julho saiu uma pesquisa do e-commerce. Então, assim, investe em promoção, investe em cupom. Combo também é muito bom. Eu tenho uma estratégia aqui que eu pego um anúncio que é bem vendido e coloco um anúncio novo, sendo que o bem vendido está com uma oferta de combo desse anúncio novo. Então, naturalmente, as pessoas vão olhar um anúncio novo quando for comprar o anúncio que já é bem visitado. Então, eu consigo fazer essa ancoragem de anúncios entre um e outro. E é sempre bom combinar ads, não só com essas ferramentas, mas com live, também oferta relâmpago com live, com ads, assim, o que a gente puder combinar de ferramenta vai somar na nossa loja. Show, top. A Érica fez a seguinte pergunta aqui pra gente aqui. Essa eu vou deixar aí para quem quiser responder, não vou direcionar não. Mas vamos lá. Beleza. Loja sem muitas vendas. É melhor fazer ads para a loja ou para o produto? Porque a gente consegue divulgar a loja no ads, né? E também somente um produto. Acho que a Eu quero Tânia ela já responder, eu usou quero esse responder. a Tânia ela já usou esse tipo de ads aí no passado. Eu sei que ela gosta bastante desse tipo de anúncio da loja. Fala pra gente, Tânia. Pô, eu adoro. Eu sou super competitiva, né? E às vezes eu vejo ali. Eu gosto muito de pesquisar o meu produto lá na lupa, né? Então aí eu jogo lá o meu produto, tchararã. Aí aparece lá em cima, né? Lá em cima, no topo de todos os anúncios, aparece o anúncio de loja. E sempre tem um concorrente meu lá arrasando, né? O que que acontece? Quem é visto é lembrado, entendeu? Se você está vendo ali, a chance de você clicar é maior. Então, é o anúncio de loja. Eu gosto bastante. Até a gente falou, acho que hoje, desse tipo de anúncio lá no grupo. E, pô, às vezes que eu vejo o meu concorrente lá, eu vou e ligo. Porque eu falo, não, você não vai aparecer, eu vou aparecer. E aí eu vou lá e faço um anúncio de loja, e aí, tcharam, pesquiso de novo lá o meu produto, tá lá o meu anúncio da minha loja. Porque o que que acontece? A pessoa está procurando o produto. Ela viu lá na loja, ela clica e entra na loja. Então, a chance dela comprar aquele produto e outros produtos é muito grande. Então, até alguém falou lá no grupo: ah, eu ativei esse anúncio de loja, mas não deu resultado. Tem que ver se o seu anúncio de loja, se você está pagando mais do que o seu concorrente. Porque às vezes você colocou um valor ali que o seu concorrente está a mais. Então, ele vai continuar aparecendo. Então, vocês fazem, digita lá na busca, vê se aparece a sua loja. Apareceu, beleza, vai dar resultado. Agora, a pergunta vai além, né? Ela está perguntando se o que vale mais a pena. É isso? Deixa eu Isso, ver. isso Ela mesmo. perguntou se Isso uma loja mesmo. sem muitas vendas, se é melhor fazer o ads para a loja ou para o produto, né? Eu Eu acredito que nunca escolho seja entre um e seja outro. legal fazer os dois, né? A minha resposta é mira nos dois. Olha, hoje em Porque, dia eu não uso de loja, mas Tânia, eu não sei se você já viu isso. Mas, por exemplo, você vai lá na lupa de busca e você pesquisa, por exemplo, o nome da sua loja lá. Já apareceu algum concorrente seu quando você pesquisava o nome da sua loja? nossa, mas aí é muita sacanagem. Não, graças a Nunca Deus não, que eu ia aconteceu? ficar brava. Nossa, isso já aconteceu tanto comigo. Eu pesquisava o nome da minha loja, aparecia outra loja. Mas eu ficava bravo, eu ficava bravo.
Aí eu peguei, na época das palavras-chave, né? Aí eu peguei uma vez, eu falei, agora eu vou fazer. Aí eu peguei o nome de 10 concorrentes meus, eu coloquei os 10 como palavra-chave. Mas choveu o pedido naquela época, mas foi a única vez também que eu usei. Tem, ó, tem as Legal. pegadinhas que os concorrentes fazem de ficar clicando no seu anúncio para Sim, gastar o sim, seu sim, ads. sim. Tem uma Isso, galerinha meio do mal, né? isso acontece também. Mas então é isso, assim, a minha sugestão é que vocês pelo menos testem, se deem a chance de testar, porque são ferramentas que podem dar um super resultado. É isso, tá bom? A minha dica é que faça nos dois. De repente, se você tem um orçamento baixo, divide, deixa um pouquinho para o anúncio, para o anúncio, né? Ads de anúncio, outro pouquinho para a loja e ver como que vai desenrolar. E sempre olha lá na lupa, deixa eu olhar como que minha loja tá. Tcharam, quando tiver um tempinho. É legal para ir mensurando o resultado também. É isso aí. Show. O Nildo, ele colocou uma dúvida aqui relacionada à dúvida da Bárbara, que a gente já respondeu agora há pouco. O Raul até deu uma dica de, por exemplo, a gente inicia um anúncio do zero, um produto novo, a gente coloca um ROAS baixo para que ele comece a performar. Depois que ele começou a performar, você comentou, o Raul, que seria legal você encerrar aquela campanha, me corrija Isso. se eu estiver errado, e Aham. começar uma nova campanha com uma meta de ROAS mais alta, né? Uhum. Eu acho que basicamente isso que o Nildo quis dizer aqui. Sim. O que que você me diz? Você acha que essa seria a melhor opção? Então, é assim, ó, o Nildo, que eu acho, cara? Você pode usar as duas estratégias, tá? A estratégia, eu falo muito daquilo que eu costumo usar. Eu costumo fazer isso, eu costumo pegar um anúncio do zero. Fiz ali o Ads com o ROAS baixo. Ele performou, ele me entregou a avaliação, ele começou a dar certo. Eu costumo encerrar e fazer um novo, tá? Mas tem a possibilidade de você também ir aumentando o ROAS. É que eu acho que o que que acontece? Um ROAS muito baixo vai te entregar mais visibilidade, você vai gastar mais grana. Se você tiver com a grana para você ir aumentando o ROAS aos poucos, porque também se você aumentar uma pancada só, tipo assim, tá o ROAS de 5, você jogar 35, esquece, ele não vai entregar para ninguém, entendeu? Por isso que eu acho que é mais rentável para o meu bolso, encerra esse e abre uma nova. Por mais que tenha ali os 7 dias de aprendizagem, porém nesses 7 dias com ROAS mais alto ali da aprendizagem, ele gasta menos orçamento e ainda volta algumas vendas. Então, para mim, compensa mais isso. Agora, se você quiser fazer esse teste, super válido também, porque você vai ter já aquela fase de aprendizagem, você já vai ter passado por esse prazo aí nesse anúncio de ROAS mais baixo. Porém, ele vai consumir talvez aí um pouquinho mais de orçamento, tá bom? Show. Eu queria chamar a Eva. Fala para a gente aí, Eva, sobre essa dúvida sua que você mandou para a gente aqui. Abre o seu microfone aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone da Eva aqui. Cadê a dona Eva? Manda para a gente, Eva. Ela mandou no chat aqui para esperar um pouquinho. Acho que ela deve estar com algum probleminha Show. ali. Daqui a pouco a gente fala com a Eva, então. É... Ô, Antônio, responde essa para a gente aí. A Cibele mandou para a gente aqui. Por que não é recomendado fazer leve mais e pague menos com oferta relâmpago ativada? Ela abriu parênteses e falou assim: nem sabia que isso não era recomendado. Fora do assunto também. O que você fala para a gente, Antônio? Não, a Cibele mandou duas dúvidas em seguida que eu acho que eu vou responder as duas dela. Primeiro, ela tinha perguntado se sobre o impulsionamento de anúncio ali na Shopee Ads, se valia a pena. O nome da ferramenta é impulsão de vendas. Então, eu vejo que no grupo lá tem bastante dúvidas, teve bastante dúvida nos últimos tempos sobre esse impulsionamento de anúncio dentro do Shopee Ads, não confundir lá com o botão impulsionar do produto, né? O que é esse botão de impulsionamento de anúncio? É basicamente uma troca que a Shopee está tentando fazer você aceitar ali, que é: vamos abaixar o seu GMV,
Opa, desculpa. Vão abaixar sua meta ROAS e entregar um pouquinho mais de visibilidade nesse seu anúncio, né? Na última campanha, entre aspas, ali, eles estavam falando de 30% abaixo de ROAS para entregar 30, 40 mais por cento de visibilidade também, que é o que faz sentido, né? Que é a mesma coisa de você ir lá e na mão grande abaixar seu ROAS. Quando você abaixa seu ROAS, dá mais visibilidade. Então, esse botão impulsionar é apenas isso, é uma forma de você abaixar seu ROAS ali para dar mais exposição. É Eu acho mais, legal. é mais recomendado até para anúncio novo, né, Antônio? O que você Sim, acha? acho legal. Não sei, é complicado. É difícil, né, dar uma opinião sobre o quanto o ROA seu deveria ser, né? Mas, assim, é, é uma forma de dar mais visibilidade, né? Tem que fazer o teste e ver. É a mesma coisa de você abaixar o ROAS, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. Tem que testar e ver. Sobre o fazer leve mais, pegue menos com oferta relâmpago, eu não sabia de verdade que não era recomendado isso, né? Talvez eu não use nos mesmos anúncios, mas eu uso bastante disso ali. Eu uso tudo ali nas ferramentas de marketing ali, eu uso todas as coisas ali. Mas Eu não, interrompendo, onde será que ela viu isso? Porque eu também nunca então, vi isso. eu acho, na verdade, a oferta relâmpago muito recomendável e as pessoas fazem muito pouco, viu, para ser bem sincero. Verdade. É de uma Ah, visibilidade muito conheço, grande. sim, eu vejo ali pessoas que têm visibilidade no anúncio, vou dar um exemplo, né? Isso. Não, conheço pessoas que têm visibilidade no anúncio de 2.000, 3.000 pessoas por dia no anúncio. E a pessoa não coloca ali uma oferta relâmpago que já está comprovado ali até na central da educação ali da Shopee, que dá a mais 0,3% de conversão. Então, basicamente, a pessoa está deixando o dinheiro na mesa ali, né? É uma ferramenta muito boa e o pessoal não usa. Verdade. Show de bola, Faz. Antônio, show de bola. E aí, dona Eva, consegue Oi, falar com a gente agora? consigo? Não, eu tenho uma dúvida muito grande sobre a quantidade de anúncios. Se eu devo começar com um anúncio, né? Ou então ter vários anúncios, porque, na verdade, eu botava um monte, né? Aí dava tudo errado. Aí eu comecei, fiz um, aí vi o resultado, aí parti para o segundo. Aí fiquei observando o resultado depois de 7 dias, coloquei outro. Então, eu sempre tive essa dúvida. Eu coloco só um ou posso ir fazendo gradativamente? E aí, Raul, responde aí. Quer que seja eu Não, mesmo, João, dona Eva? João. Ah, Vamos então botar para bora, João. João. Agora é Então, João, vamos meu lá, João. Isso conterrâneo. é Manda coleguismo, bala. isso é coleguismo de cidade, pô, é coleguismo de cidade. E o que vai dizer isso, é o seu orçamento, pô. Se você tiver um orçamento farto para colocar vários anúncios, você pode colocar vários anúncios. Mas o que eu faço aqui? Eu subo 2 anúncios, coloco um ROAS de 40 e coloco um orçamento diário limitado que eu sei que eu vou conseguir controlar ali. É basicamente o que o Raul está fazendo também, que a gente fica trocando figurinhas aqui e batendo papo. O ROAS está entregando, beleza. Eu vou começar gradativamente, com bastante paciência, ou de 7 em 7, ou de 15 em 15, a aumentar os orçamentos diários. Entendeu? Então, assim, se você tiver pouco orçamento para fazer ads, começa dessa forma. Sobe um anúncio, ele performou bem, beleza, deixa ele lá, aumenta um pouquinho o orçamento e sobe outro para fazer teste. O outro performou, se junta ao primeiro e faz a mesma coisa com o terceiro anúncio novo. E assim vai. Entendeu? Aos poucos você vai conseguindo fazer mais anúncios performarem e com o tempo você vai analisando o que vale a pena, o que não vale a pena. Entendeu? O que é importante falar também, galera, é você saber analisar o período do mês também. Porque se você analisar o Ads de 20 a 25, não é a mesma coisa de analisar o Ads de 5 a 10 do mês, que é um período de mais fluxo, onde as pessoas vão clicar e realmente vão comprar. Enquanto 20 a 25 as pessoas vão clicar, vão colocar no carrinho, mas não tem dinheiro para finalizar a compra. Então, o período do mês também influencia bastante na análise do Ads. A gente tem que ter esse cuidado de realmente analisar as métricas na hora certa, no período certo, para a gente não se influenciar por realmente período fraco de venda na Shopee e achar que o nosso Ad não está performando. Uma dica, Eva, o meu foco primeiro é nos anúncios que já estão rolando orgânico, sabia? Porque é uma coisa puxa a outra, sabe? Às vezes a loja indo bem, é um conjunto, né? Sim. Então, você vai desenvolvendo primeiro os anúncios que estão mais bem colocados e potencializa eles, e depois você vai expandindo para os outros. Mas eu falei até na outra live sobre as luminárias, né? Aí eu falei assim, eu vou testar a luminária para ver se vai vender, né?
É claro que com outras ajudas, mas eu coloquei o ADS na luminária. Vendeu 2. É um bom começo para um produto que estava lá encalhado, entendeu? Hoje eu fui olhar o ROAS, estava 70. Ou seja, ó, beleza. Não é? Eu testei, porque era um produto que estava lá encalhado, mudei também várias coisas. Mudei o nome, troquei as fotos, né? Fui mexendo no anúncio, mexi, ou vendeu 2. Olha só. Então, é outra coisa que a gente tem que ver, né? Porque às vezes eu ficava, poxa, eu vou colocar nesse produto encalhado, não vai dar certo. Eu testei essa semana e deu certo. É isso, é um teste, é Show de isso aí. bola. É um teste. É, isso aí. Sibeli, eu vou ativar seu microfone aí e manda pra gente a sua pergunta aí, por favor. Vê se você consegue falar com a gente aí. Se você puder ativar a sua câmera também. Sibeli, ativou aí? Aí, acho que Olá, Sibeli, tudo bem? acho que seu microfone está Oi, mutado ainda. Aí, agora pronto. foi. Oi, tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo jóia. Deixa eu. Eu tenho uma dúvida, porque assim, hoje eu tenho 2 contas na Shopee. Uma que ela é administrada por uma pessoa, por uma agência, e eu abri outra conta para eu aprender. Então, eu estou querendo aprender, por isso que eu estou fazendo esses cursos, que eu estou querendo parar de depender um pouco e tentar aprender, até para cobrar um pouco melhor a agência, certo? E Certo. eu estou fazendo um anúncio, estou do zero agora, baixei o custo, o valor, o preço do produto no anúncio, ele está começando a escalar e eu queria ficar aumentando os valores do produto aos poucos, de uma maneira que não afete o anúncio, a parada do anúncio. Qual é o recomendado? Eu aumentar o valor de um em R$ 1, do preço do produto para não afetar o anúncio, ou não afeta, não tem nada a ver eu mudar e ir aumentando o preço. Certo. Eu posso responder essa, pessoal? Ou que alguém quer responder? Pode responder, Raul. Vamos lá, Sibeli. Basicamente, o que você quer saber coloquei um determinado preço, quero ir aumentando para aumentar o meu lucro. É isso, né? Sim, Sibeli, vamos lá, eu vou te explicar a minha estratégia, tá? É, O que que você tem que fazer? Quando você fizer um anúncio, sempre coloca um preço mais alto, sempre. Nunca coloca o preço máximo que você pode como preço normal, tá? E aí você vai lá na central de marketing e aí você coloca um desconto. E aí, por exemplo, você colocou lá, um produto seu lá custa, sei lá, para você nas ter que. promoções, né? Isso. Então, por Eu exemplo, você. faço isso, eu faço Não, isso já. então, se você já faz isso, se você só diminuir o desconto, não vai ter um impacto direto no algoritmo do seu produto, tá? Então, para eu aumentar, não vai mexer no algoritmo. Eu posso ir lá nas promoções E de. aumentar. O que eu te recomendo? Não aumente mais de 20% de primeira, tá? Tá, Porque isso eu já testei na minha conta, tá? Não é nenhum dado oficial, nem não é nenhuma informação oficial, nem nada disso, mas é teste que eu já fiz. Quando eu aumentei produto mais de 20%, eu senti uma diminuição brusca nas vendas. Quando eu aumentei menos de entendi. 20%, eu senti que não teve uma diminuição tão brusca. Diminui porque você aumentou o preço, não tem o que fazer. E sempre analise a sua concorrência quando você for aumentar o seu preço. Mas Certo, não vai ter um impacto direto, tá bom? entendi. Tá ok, então. Obrigada, viu? Por nada, que Show. isso. Nada, tchau, Show de tchau. bola. O Tárcio, perguntou assim: anúncios que não estão entregando resultado bons. O que é melhor fazer? Baixar o ROAS ou pausar o anúncio? E aí, Caduda? Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Mandou aí a pergunta aí para nós, né? Cara, se você quiser falar alguma coisa aí também, ativa o microfone aí, fica à vontade, tá bom? Bora, Caduda! Fala Boa com a gente, noite, Caduda. pessoal. Boa E noite. aí, meu amigo, como é que você tá? Beleza, tudo bem. Então tá bom. A Duda, quer falar novamente aí sua dúvida aí para nós aí, por favor? É isso. Anúncios que não estão entregando resultado bom. Pausar o anúncio ou abaixar o house? Vamos lá.
Você tem algum anúncio seu agora que está nessa situação aí para a gente fazer uma análise ao vivo? Não, no momento não, eu desativei todos. Beleza, vamos lá. Mas vamos dar um panorama aí. Um anúncio seu, dá um exemplo. Você estava há quanto tempo com ele ativo já e ele não estava entregando muito resultado? Durante uma semana, Uma semana. Qual o ROAS que você tinha colocado? eu tinha botado 40, depois eu abaixei um pouquinho para 30 e ainda continuou com resultado ruim. Certo. O que que eu te recomendo nesse caso, tá, Tarso? Vamos fazer assim, ó. Você tem que sempre fazer análise no seguinte: qual o ROAS máximo que eu posso colocar? Máximo que eu digo é sempre para baixo, tá? Então, tipo assim, eu sei que o ROAS máximo que o meu produto cabe de custo é 20. Sim, Você vai abaixar o seu ROAS até chegar no 20. Certo? entendi. Porque você ali nesse anúncio aí, ele já passou fase de aprendizagem, ele já está sendo entregue para o público certo, ele já está já nessa questão. Então, eu te recomendo ir abaixando o ROAS ao invés de encerrar. Agora, se você Sim. abaixou para o ROAS máximo, não está performando, eu te aconselho, encerra e analisa o seu anúncio. Então, vê lá, foto de capa, vê o título, vê a descrição, faz um panorama do seu anúncio, faz uma análise do seu anúncio. Se você quiser também, fala comigo. A Tânia também, ela se prontifica, às vezes ela ajuda ali o pessoal ali a fazer uma análise de loja, Pronto, análise de beleza. anúncio. A gente te ajuda, a gente dá uma olhada, dá aí uma dicasinha aí do que você tem que melhorar no seu anúncio. E aí, com isso, você consegue ter um melhor resultado, tá bom? Beleza, valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Valeu mesmo. Valeu. Show de bola. Gente, vou puxar mais uma pergunta aqui para a gente responder. Caso não dê tempo da gente responder mais, as demais a gente responde lá no Instagram. Tá bom, pessoal? O William Viana, ele falou o seguinte: configurei o ROAS com 20. Em 7 dias foi entregue um ROAS de 6. Quando vou alterar o ROAS, a Shopee está recomendando colocar ROAS de 2,6 para ficar mais competitivo. Aceita a recomendação? Vamos lá, meu amigo, como é que você tá? É William, né, o nome dele? William, isso, William. William, se você quiser falar também, pode falar conosco aí, Vai tá bom? desligar, mano. Cadê O ele? William tá na live aí. Parece que o William tá na Parece que live. eles. Parece que o William saiu da live. Não, mas vamos responder a pergunta dele, porque às vezes a pergunta dele pode ser de outra pessoa. Gente, vamos lá. Na questão de você definir o seu ROAS, você sempre tem que definir de acordo com o que você consegue de custo, tá? Então, por exemplo, um ROAS de 2,6. A cada R$ 1 investido, volta 2,60. Será que isso é sustentável? Será que isso vai de acordo com o que você precisa ali de meta ali no ROAS? Será que isso vai de acordo com o que você quer? Você quer rentabilidade, você quer visibilidade? Então você tem que sempre pensar nisso. Às vezes a recomendação é 2,6, mas o 2,6 não é o que você precisa. Então você tem que analisar o que você precisa no seu anúncio. Se no ROAS de 20 não está sendo entregue, então você tem que fazer também ali a análise ali do seu anúncio, entendeu? Para ver ali toda a questão aí. Se está tendo CTR, se está tendo conversão, como é que está tudo isso, entendeu? Então, todo aquele arroz com feijão que a gente passou hoje na live aí, só repassando aqui para a galera lembrar. Tenha um anúncio bem montado, do anúncio bem montado, comece a sua campanha, deixe a sua campanha passar o tempo de aprendizagem, analise o seu CTR, de análise de CTR, veja se está convertendo. E se estiver convertendo, analise se o seu ROAS está legal, de acordo com a sua necessidade, se é visibilidade ou rentabilidade. E também, depois de toda essa análise, veja também o seu custo por conversão para ver se isso está sendo rentável para você. Certo? Que aí, com Top. isso, a gente consegue entender aí melhor como direcionar essa campanha aí de ads. Certo, galera? Show de bola, Raul. Pessoal, a Tânia tem um recado muito legal pra gente, um recado importante, né, Tânia? Fala pra gente É aí. isso aí. Bom, só para encerrar aqui o que o Raul estava falando, e foi muito legal essa live, gente.
Eu acho que o Eds é um tema que a gente pode explorar em outras lives, porque sempre vai surgir muitas dúvidas. Então, assim, é, vocês têm total abertura para falar com a gente no Instagram, em todos os canais, nos grupos, e sugerir os temas que vocês querem, tá? E com certeza a gente vai voltar para falar mais de Eds. Dar um recado que na próxima quinta-feira teremos religiosamente nossa live, só que a gente vai fazer ao vivo diretamente do Meli XP 2025. É E isso vai ser aí. muito divertido demais mesmo. Eu já estou muito ansiosa, meu Deus do céu. Então vocês acompanhem, porque a gente vai tentar levar o Meli XP para vocês pela telinha, quem não puder ir e tal, e levar todas as novidades, tudo que tiver de interessante, a gente vai passar para vocês ao vivo. É isso. Valeu por estarem aqui, é muito legal, muito precioso mesmo. É Gente, isso. agradeço de Galera, verdade aí. Espero que vocês tenham aprendido comigo aí, com o João, com a Tânia, com toda a galera aqui, todos os administradores e também quem mandou as perguntas. Obrigado pela participação. João, quer dar uma palavra aí? rapaz, queria te agradecer, porque não sei se a galera sabe, hoje é seu aniversário do Raul hoje, e ele dispôs o tempo dele para estar aqui batendo esse papo com a gente, com a galera do Conectando. Então, obrigado aí, parabéns. A galera pode mandar balãozinho aí, parabéns para ele também. Valeu, meu O irmão. aniversário Galera, do a cara e a live. gente que recebeu o presente. Gente, obrigado, É, obrigado. Obrigado aí pelo carinho aí. então, galera. Tô vendo aqui no chat aqui os parabéns. Obrigado mesmo, viu? Então, galera, a live vai ficar gravada. Eu acredito que nesses dias já vão disponibilizar no grupo a live já gravada. Quem tiver alguma dúvida, como foi hoje uma dinâmica diferente do que costuma ser a live do Conectando, que é perguntas e respostas, hoje a gente teve mais um conteúdo técnico. Então, se puderem, dá uma conferida na gravação da live. Segue o Instagram, segue o canal também no WhatsApp de notícia. Comenta nos grupos, qualquer dúvida, manda nos grupos. E Acompanha a outro gente detalhe, aí. Muito hein? obrigado aí por essa live. A gente tem também agora o canal no YouTube. A última live ficou gravada e já tá no canal do YouTube, tá bom? Essa live aqui também, vamos pegar aqui a gravação e vamos colocar lá no YouTube também. Então já se inscreve no nosso canal do YouTube. A gente tá com a meta aí para bater os primeiros 1.000 inscritos para a gente começar a conseguir fazer live no YouTube. Então, por favor, gente, ajuda a gente aí. Se inscreve no YouTube, segue no Instagram. A gente está aqui esperando vocês. Me dê esse presente de aniversário. É a única coisa que eu peço para vocês, hein? Por favor, galera. Vai ter a fotinho É, coletiva, galera? Depende da galera aí. Vocês querem O nosso ativar é aí? locutor isso aí, oficial, pessoal. Romenick. Vamos nessa, É, vamos nessa. a gente sempre pede aí pro pessoal abrir a câmera para a gente tirar uma foto com todo mundo aí que participou da live no final, para a gente registrar o momento. Quem puder aí, gente, abre a câmera aí para a gente tirar um print. Aí, geral abrindo a câmera aí, legal, legal. Assista, aí o Assis, Adriane, a Águida. Vamos lá, gente. A Bárbara se arrumando lá. Vamos lá, gente, tirar um print aí pra gente aí. Tira aí, tira o print aí, por favor. Aí, tô tirando aqui. Olha, todo mundo Manda o joinha, bonito. galera. Pessoal, Aê! foi um Obrigado, prazer ter gente, mais vocês uma aqui com a vez. Um gente, prazer. tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, viu? Parabéns, Raulzito. Obrigado, gente. É, Tchau, gente, fiquem tchau. com Deus. Um Tchau. abraço para vocês aí. Até a próxima live. Ao vivo lá do Conectando, diretamente do Meli XP, Conectando Vendedores. Tá joia? Não se esqueçam, segue a gente no Instagram, tá? Tem o nosso canal no YouTube lá também agora. E como o pessoal comentou, a live vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar nos grupos o link lá. Tá show? E Um ativa o abraço sininho do e até a YouTube. próxima live. Tchau, 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 pessoal. Valeu. galera. Um Tchau. abraço.